Olha, você já parou para pensar por que tem gente que ganha R$ 2.000 por mês e nunca sai do lugar, enquanto outras pessoas com o mesmo salário conseguem juntar R$ 100.000 em 3, 4 anos? É o seguinte, eu passei os últimos 6 meses analisando dados do Serasa, conversando com gente que saiu da renda de R$ 2 a R$ 3.000 e chegou aos 6 dígitos, e o que eu descobri vai contra tudo que a educação financeira tradicional te ensina. A verdade é que a escola não vai te salvar. Aquele diploma que você ralou para conseguir, ele pode até te dar um emprego, mas não vai te ensinar como transformar R$ 3.000 por mês em R$ 100.000 na conta. E sabe o que é mais louco? Existem 6 tipos específicos de pessoas pobres. E eu tô usando esse termo sem julgamento, tá? Que tem muito mais chance de chegar lá do que a classe média tradicional brasileira. Meu nome é Ray e eu passo tempo demais pensando sobre por que alguns brasileiros conseguem acumular patrimônio, mesmo ganhando pouco, enquanto outros, com salários muito maiores, vivem no cheque especial todo mês. Se você é alguém que olha para o extrato no fim do mês e pensa, cara, para onde foi todo o meu dinheiro? Ou se você ganha entre R$ 2 e R$ 5.000 e sente que nunca vai conseguir juntar nada de verdade, já se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo se isso te ajudar. Porque o que eu vou te mostrar hoje não é aquela história de corta o cafezinho. É sobre entender a psicologia específica que separa quem fica preso na conta corrente de quem constrói patrimônio real. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, 73% dos brasileiros não conseguem poupar nada. Zero. E quando você olha para a classe média, pessoas ganhando de 5 a 10 mil reais, esse número ainda é absurdamente alto. 52% não tem reserva financeira alguma. Mas espera, se você ganha 5 mil reais e não consegue guardar nada, e o Pedro, que ganha 2.500, consegue juntar R$ 300 por mês, quem vai estar melhor daqui 3 anos? Deixa eu fazer a matemática para você. R$ 300 por mês, durante 36 meses, com rendimento médio da poupança de 6% ao ano, dá aproximadamente R$ 12.800. Não é muito, mas é R$ 12.800 a mais do que zero. E é aqui que fica realmente interessante. Os 6 tipos de pobres que vão chegar aos 100 mil tipo 1. O pobre que calcula tudo, esse aqui, é o cara que você vê no mercado com uma calculadora no celular. A galera ri, acha esquisito, mas deixa eu te contar uma coisa. Esse cara sabe exatamente quanto ele gasta com cada item do carrinho. Conheci um motorista de aplicativo em São Paulo, o Fernando, que ganhava em média R$ 3.200 por mês. Ele tinha uma planilha, sim, uma planilha, onde ele anotava cada litro de gasolina, cada troca de óleo, cada real que entrava e saía. As pessoas achavam exagero, mas sabe quanto ele juntou em 2 anos? R$ 28.000. Como? Porque ele descobriu que trocando o horário que ele trabalhava, saindo de casa às 4 da manhã, em vez de 6, ele economizava 40 minutos de trânsito por dia, o que significava R$ 80 a menos de gasolina por semana. R$ 80 por semana, vezes 4 semanas. R$ 320 por mês, vezes 24 meses. R$ 7.680 só de gasolina. Agora você pode estar pensando, Ray, mas eu não sou motorista de aplicativo. Isso não se aplica a mim. Ótimo. Então me diz, você sabe quanto você gasta com delivery por mês? Não sabe, né? Mas eu aposto que é mais de R$ 300. Provavelmente passa de 500. O pobre, que calcula tudo, vai chegar aos 100 mil porque ele enxerga cada real como uma semente e ele não desperdiça sementes. Tipo 2. O pobre envergonhado que aceitou a realidade. Esse aqui é poderoso. É a pessoa que parou de fingir. Segundo a pesquisa de endividamento da CNC, Confederação Nacional do Comércio, 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Mas sabe quantas pessoas admitem isso publicamente? Quase nenhuma. O brasileiro médio está devendo no cartão de crédito, no carnê, no empréstimo, mas vai lá e compra um iPhone parcelado em 12 vezes porque precisa manter as aparências. O pobre envergonhado que aceitou a realidade fez o oposto. Ele olhou para o espelho e falou, tá, eu tô lascado, e daí? Conheci uma professora, a Juliana, que ganhava R$ 3.800 por mês e tinha R$ 22.000 de dívida no cartão de crédito. Taxa de juros? 350% ao ano. Ela estava pagando R$ 1.200 só de juros por mês. Um dia, ela acordou e pensou,
Cara, eu tô pagando R$ 1.200 para banco. Eu posso estar pagando R$ 1.200 para mim mesma. Ela vendeu o carro. Comprou uma bicicleta elétrica de R$ 2.500. Começou a andar de ônibus. Cancelou a Netflix, o Spotify, a academia. Passou a treinar em casa com vídeos do YouTube. As amigas dela pararam de chamar para sair. Ai, a Juliana tá sem grana. Mas sabe o que aconteceu? Em 1 ano e meio, ela zerou a dívida e continuou vivendo do mesmo jeito. Porque ela tinha aceitado. Eu não preciso impressionar ninguém. Hoje, 3 anos depois, ela tem R$ 56 mil investidos. Mora no mesmo apartamento alugado, mas dorme tranquila. Tipo 3. O pobre criativo. Olha, esse aqui é o meu preferido. O pobre criativo é aquele que não tem dinheiro, mas tem tempo. E ele entende uma coisa que a classe média esqueceu. Tempo é dinheiro, mas só se você usar ele direito. Pensa comigo. Um cara que ganha R$ 10 mil por mês trabalha 8 horas por dia. Ele não tem tempo para cozinhar, então gasta R$ 1.500 por mês com delivery e restaurante. O pobre criativo ganha R$ 3 mil, trabalha 8 horas também, mas acorda 1 hora mais cedo. Nessa 1 hora, ele prepara as refeições da semana. Gastando R$ 300 em supermercado, ele come melhor e economiza R$ 1.200 por mês. R$ 1.200 por mês durante 5 anos, investindo em um CDB que rende 95% do CDI, vamos dizer uns 10% ao ano, dá aproximadamente R$ 93 mil. Mas não para por aí. O pobre criativo também conserta as próprias coisas. Ele aprende no YouTube como trocar a resistência do chuveiro, em vez de chamar um eletricista que cobra R$ 150. Aprende a cortar o próprio cabelo. Aprende a costurar. Você pode pensar, nossa, que vida triste. Triste é trabalhar 30 anos e chegar na aposentadoria sem nada. Triste é depender do INSS. Triste é ter 70 anos e ainda precisar trabalhar porque você desperdiçou décadas financiando um estilo de vida que você não podia manter. Tipo 4. O pobre invisível. Esse aqui ninguém vê chegando. O pobre invisível é aquele cara que ganha R$ 2.700 como assistente administrativo, mora com os pais, não tem carro, não sai todo fim de semana, não posta foto em resort no Instagram. As pessoas olham para ele e pensam, coitado. Mas sabe o que esse cara tá fazendo? Ele está juntando 85% do salário, R$ 2.295 por mês. Ah, Ray, mas ele mora com os pais, não conta. Ótimo! Então me explica por que o filho do vizinho, que também mora com os pais e ganha R$ 4 mil, está devendo 13 mil no cartão de crédito. A diferença é escolha. O pobre invisível entendeu que ninguém vai dar medalha para ele por parecer bem-sucedido. Ele escolheu sacrificar de 5 a 7 anos de vida social para ter 30 anos de liberdade financeira. Deixa eu te mostrar a matemática. R$ 2.295 por mês, investidos em fundos de renda fixa e ações com retorno médio de 12% ao ano, durante 5 anos, resulta em aproximadamente R$ 177 mil. R$ 177 mil aos 28 anos. Enquanto isso, o amigo bem-sucedido que mora sozinho, tem carro financiado e sai todo fim de semana tem R$ 54 mil de dívida. Quem é o pobre agora? Tipo 5. O pobre side hustle. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre ganhar dinheiro extra no Brasil. Você não precisa criar uma startup. Você não precisa ter um CNPJ. Você só precisa resolver um problema que alguém tem e cobrar por isso. O pobre side hustle trabalha das 9 às 6, mas das 7 às 9 da noite ele tem um segundo trabalho. Pode ser fazer bolos por encomenda, pode ser consertar celulares, pode ser dar aula particular de matemática. Conheci um cara, o Roberto, que trabalhava como segurança de um shopping ganhando R$ 2.900. À noite, ele fazia instalação de ar-condicionado, cobrava R$ 200 por instalação, fazia 3 por semana, 3 instalações. R$ 600 por semana, R$ 2.400 por mês, só de side hustle. Ele estava ganhando R$ 5.300 no total, mas vivia como se ganhasse R$ 2.900. Os R$ 2.400 direto para o investimento. Em 4 anos, ele tinha R$ 150 mil. Comprou um apartamento pequeno à vista em uma cidade do interior de São Paulo. Hoje ele aluga esse apartamento por R$ 1.200 e usa esse dinheiro para investir mais. Tipo 6. O pobre que aprendeu a se pagar primeiro. Esse é o mais contraintuitivo de todos.
A maioria das pessoas faz o seguinte: recebe o salário, paga as contas, compra comida e o que sobra, se sobrar, guarda. O problema? Nunca sobra. O pobre que aprendeu a se pagar. Primeiro faz o oposto. No dia que o salário cai, ele transfere 20% direto para uma conta de investimento. Não pensa, não negocia consigo mesmo. Simplesmente transfere. E aqui está a mágica. Depois que o dinheiro some da conta, o cérebro se ajusta. Você aprende a viver com 80% do que você ganha. Dados da pesquisa do Banco Central mostram que o brasileiro médio gasta 103% do que ganha. Sim, gasta mais do que ganha. Como? Cartão de crédito parcelado e cheque especial. Mas quando você se paga primeiro, você força o cérebro a criar soluções. Como eu vou pagar essa conta? Ah, vou cancelar essa assinatura que eu nem uso. Vou fazer almoço em casa em vez de comer fora. Um exemplo real. A Marina ganhava R$ 4.000 como analista financeira. Irônico, né? Ela estava sempre no vermelho. Sempre. Aí ela começou a transferir R$ 800 no dia que recebia. R$ 800 que ela não podia gastar. Sabe o que aconteceu? No primeiro mês, ela entrou no cheque especial. No segundo mês também. Mas no terceiro mês, ela começou a cortar coisas. Cancelou o estacionamento do trabalho, passou a ir de metrô. Economizou R$ 350. Parou de almoçar fora todo dia. Mais R$ 450 economizados. Hoje, 3 anos e meio depois, ela tem R$ 103.000 investidos. E ela não voltou a usar o cheque especial desde então. A matemática que ninguém te ensina. Aqui está por Daites, e está a verdade que a escola nunca vai te contar. Você não precisa ganhar muito para ficar rico. Você precisa poupar consistentemente e investir com disciplina. Deixa eu te mostrar 2 cenários. Cenário A. Pessoa ganha R$ 8.000 por mês. Guarda R$ 500, 6,25%. Em 10 anos, com rendimento de 10% ao ano, R$ 103.000. Cenário B. Pessoa ganha R$ 3.500 por mês. Guarda R$ 700, 20%. Em 10 anos, com rendimento de 10% ao ano, R$ 144.000. A pessoa que ganha menos de metade acumula mais. Por quê? Porque riqueza não é sobre quanto você ganha. É sobre a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. A parte psicológica que muda tudo agora. Você pode estar pensando, tá, Ray, mas isso parece muito sacrifício. Eu não quero viver feito monge. E olha, eu entendo. Ninguém quer. Mas aqui está a questão. Você não está abrindo mão de prazer. Você está trocando prazer de curto prazo por liberdade de longo prazo. Comprar um lanche no McDonald's te dá prazer por 15 minutos. Ter R$ 100.000 na conta te dá paz de espírito por décadas. Um estudo da FGV mostrou que 42% dos brasileiros têm ansiedade relacionada a dinheiro. 42%. E você sabe qual é a principal causa? Falta de reserva de emergência. Quando você tem dinheiro guardado, seu cérebro relaxa. Você dorme melhor. Você não entra em pânico quando o carro quebra. Você não tem que implorar para parente quando perde o emprego. Essa é a diferença entre quem constrói patrimônio e quem fica preso no ciclo da pobreza. Mentalidade de longo prazo. Os passos práticos para você começar hoje. Olha, eu sei que você assistiu até aqui porque alguma coisa ressoou. Então, deixa eu te dar os passos práticos. Passo 1. Rastreie todo o gasto durante 30 dias. Todo. Até o chiclete de 50 centavos. Use um aplicativo como Guia Bolso ou Mobiles, ou simplesmente anote no bloco de notas do celular. Passo 2. Identifique os 3 maiores vazamentos. Geralmente é delivery, transporte e assinaturas que você não usa. Passo 3. Escolha uma coisa para cortar completamente. Não tenta cortar tudo de uma vez. Você vai falhar. Escolhe a mais fácil e elimina. Passo 4. Configure transferência automática. No dia que o salário cair, 20% vai direto para o investimento. Se 20% parece impossível, começa com 10%. Mas começa. Passo 5. Abra uma conta em uma corretora. Eu recomendo Rico, XP ou Inter. É de graça. Coloca o dinheiro em um CDB de liquidez diária com rendimento de 100% do CDI, enquanto você aprende sobre investimentos melhores. Aqui está o que realmente separa os 6 tipos de pobres que chegam aos 100 mil do resto. Eles pararam de acreditar na história de que um dia vai melhorar. Eles não estão esperando um aumento. Não estão esperando ganhar na loteria. Não estão esperando herança. Eles acordaram e pensaram, ninguém vai me salvar. Então, eu vou me salvar.
E sabe qual é a parte mais louca? Quando você junta os primeiros 10 mil reais, alguma coisa muda no seu cérebro. Você olha para aquele dinheiro e pensa, caramba, eu consegui. Aí você vai para os 20 mil, depois 30 mil. E quando você chega nos 50 mil, você nem reconhece mais a pessoa que você era antes. Porque agora você é alguém que acumula. Não é alguém que só ganha e gasta. Você é alguém que constrói. Olha, eu não sei qual é a sua situação financeira agora. Talvez você ganhe 2 mil reais. Talvez ganhe 10 mil. Mas eu sei uma coisa. Se você chegou até aqui no vídeo, é porque alguma coisa dentro de você sabe que precisa mudar. Então aqui está o desafio. Nos próximos 30 dias, rastreia cada centavo que entra e sai. E no final dos 30 dias, volta aqui e comenta quanto você descobriu que estava desperdiçando. Se esse vídeo mudou a forma como você pensa sobre dinheiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu posto conteúdo sobre educação financeira toda semana, sempre focado na realidade do brasileiro. E deixa um like se você acredita que vai chegar nos 100 mil. Porque eu acredito em você. A escola não vai te salvar. O governo não vai te salvar. Mas você pode se salvar. Nos vemos no próximo vídeo.